Na densa e sombria floresta, um grupo de heróis marchava com a convicção de que suas armas sagradas seriam suficientes. Subitamente, o motorista da carruagem foi lançado ao ar por uma força invisível, desaparecendo na escuridão. Stepan, o líder do grupo, ordenou que todos assumissem formação de combate imediatamente. As lâminas cortavam o ar enquanto os guerreiros fatiavam as bestas menores que guardavam o covil. Alicia perfurou o olho de uma serpente gigante com precisão, encerrando a primeira onda de ataques. Eles avançaram para as profundezas da caverna, sem saber que o verdadeiro terror os aguardava no centro. De repente, Clevates emergiu das sombras com uma aura pulsante que paralisou o coração dos heróis. Stepan acreditou que o poder da união venceria, mas sua vida foi ceifada em um piscar de olhos. O tanque do grupo tentou um ataque aéreo, apenas para ser decapitado antes mesmo de atingir o monstro. Alicia percebeu que os ataques vinham de suas próprias sombras e gritou para que todos saltassem. Apesar de seu aviso, os outros heróis foram empalados por lanças de terra sob o controle de Clevates. A criatura observava com desdém, questionando por que seres tão insignificantes ousavam invadir suas terras. Alicia, a única sobrevivente, voou ao redor da besta tentando aplicar um golpe desesperado em seu rosto. Mesmo seu ataque mais poderoso mal conseguiu arranhar a pele impenetrável do Senhor das Feras. Clevates concluiu que os humanos precisavam de uma lição definitiva e decepou os membros da guerreira. Tomado por vingança, o monstro voou em direção ao reino de Rien para confrontar o rei que enviou os assassinos. Os arqueiros do reino dispararam milhares de flechas, mas elas caíam como gravetos inúteis sobre a besta. Enfurecido pela persistência dos guardas, Clevates começou a massacrar todos os que cruzavam seu caminho. As muralhas que protegiam Rien por milênios foram atravessadas com a facilidade de papel rasgado. Dentro do palácio, o rei ouviu os estrondos e percebeu que suas defesas haviam falhado miseravelmente. Em seu último ato, o monarca decidiu selar a forja real para evitar que os segredos de Rien caíssem em mãos erradas. Clevates notou que as armas feitas do metal especial de Rien eram as únicas capazes de feri-lo levemente. Ele arrancou o teto da Câmara Real e confrontou o rei, exigindo uma explicação para a agressão humana. O rei, em vez de se desculpar, declarou que uma besta jamais entenderia a escala da ambição humana. Sem hesitar, Clevates decepou a cabeça do monarca, selando o destino de todo o reino de Rien. As chamas consumiram a capital enquanto a criatura se preparava para deixar as cinzas para trás. Foi então que ele ouviu um som que não deveria existir em meio ao silêncio da morte: o choro de um bebê. Uma mulher estava presa sob os destroços, protegendo a criança com o próprio corpo em seus momentos finais. Clevates não sentiu empatia, virando as costas para continuar sua jornada de extermínio. Mas a mãe implorou com suas últimas forças para que ele salvasse o seu filho inocente. A audácia daquela humana em pedir ajuda ao seu próprio destruidor intrigou a criatura lendária. Ele perguntou se ela podia provar que aquela pequena vida realmente valia a pena ser preservada. A mulher jurou que, se ele desse uma chance, o monstro viria o valor da criança com os próprios olhos. Quando ela finalmente expirou, um silêncio pesado caiu sobre a cidade em ruínas. Movido por uma curiosidade milenar, Clevates pegou o bebê e decidiu levá-lo consigo para sua caverna. Ele sabia que a vida de um humano era apenas um piscar de olhos em comparação à sua eternidade. O mundo de Etia estava dividido em 5 raças humanas, cada uma com suas próprias habilidades e maestrias. Mas além das fronteiras conhecidas, reinava a escuridão absoluta, o lar dos 4 senhores das feras. De volta ao seu covil, Clevates deitou-se ao lado da criança, oferecendo sua energia para mantê-la viva. No entanto, logo percebeu que um monstro não poderia prover tudo o que um bebê humano necessitava para crescer. Ele precisaria de alguém que entendesse a fragilidade da carne, alguém como a guerreira que ele havia poupado. Assim começou a aliança mais improvável de Etia, unindo o destruidor de mundos ao seu herdeiro sobrevivente. O silêncio sepulcral desceu sobre as ruínas fumegantes do outrora glorioso reino de Rien. Clevates caminhava pesadamente sobre os escombros de pedra que antes formavam o castelo real. Seus olhos avermelhados vasculhavam cada canto em busca de qualquer sinal de resistência restante. A fúria que antes consumia o peito da grande besta agora dava lugar a uma fria indiferença. Um leve som agudo ecoou por entre as frestas de uma espessa parede desmoronada. O monstro parou abruptamente sua marcha destrutiva ao notar aquela vibração incomum. Clevates inclinou sua enorme cabeça leonina na direção do misterioso clamor. Não parecia o grito de um soldado ferido ou o lamento de um herói moribundo.
Era o choro frágil e persistente de uma vida que mal havia começado neste mundo cruel. Com uma de suas garras monumentais, a besta moveu a gigantesca pedra bloqueadora como se fosse poeira. Sob o manto de destroços, uma pequena cesta de ouro e seda permanecia milagrosamente intacta. Dentro dela estava Luna, a pequena herdeira do trono, com os olhos úmidos brilhando na escuridão. O bebê cessou o choro por um instante ao perceber a colossal sombra que a cobria. Clevates rosnou baixinho, fazendo o chão tremer com a força latente de sua presença mística. Aquela criança pertencia à mesma linhagem dos guerreiros que ousaram invadir suas terras sagradas. A lógica de sua espécie exigia a erradicação completa de todos os inimigos para evitar vinganças futuras. O destino de Tia oscilou perigosamente enquanto a lâmina natural pairava a poucos centímetros do bebê. Em vez de chorar ou se encolher de medo, a pequena Luna estendeu sua minúscula mão. Os dedos macios da menina tocaram a ponta fria e aterrorizante da garra do monstro. Um pulso de energia pura e calorosa emanou daquele contato inocente, dissipando a névoa ao redor. Clevates sentiu um vislumbre do futuro passar por sua mente imortal através daquela pureza. Ele viu o vazio que restaria no mundo se a linhagem humana fosse totalmente extinta por suas mãos. A criança não carregava a culpa pelos pecados gananciosos de seus pais e generais. Com um suspiro profundo que afastou a poeira, o Senhor das Feras recolheu suas armas naturais. A decisão estava tomada, ele pouparia a última semente da família real de Rien. No entanto, manter uma criatura tão frágil viva no meio daquele deserto de cinza seria um desafio. Outros predadores e fações políticas de Etia logo viriam investigar o rastro de destruição. Um monstro colossal atrairia muita atenção indesejada para um bebê indefeso. Para garantir a segurança de Luna, Clevates precisaria recorrer a uma magia antiga e esquecida. Uma aura densa começou a comprimir seu corpo titânico, quebrando a estrutura de sua forma original. O processo era doloroso, mas necessário para se misturar entre aqueles que ele desprezava. Quando a poeira mágica finalmente baixou, a grande besta havia desaparecido por completo. No lugar do monstro, um homem alto de longos cabelos escuros e olhos âmbar profundos se ergueu. Ele se inclinou com uma graça incomum para a anatomia humana e pegou Luna nos braços. O bebê aconchegou-se instantaneamente contra o peito do homem, sentindo o calor protetor. Seu nome será o símbolo do recomeço deste reino decaído, murmurou ele com uma voz firme. Ele cobriu a criança com seu próprio manto escuro para protegê-la do vento frio da noite. Com passos firmes e silenciosos, o antigo destruidor começou a caminhar para fora das fronteiras de Heigen. Mas a floresta que cercava as ruínas guardava segredos mais perigosos do que meros animais selvagens. De repente, uma flecha banhada em veneno místico cortou a névoa diretamente na direção deles. Clevates esquivou-se no último milissegundo, sentindo a ponta rasgar de leve o tecido de seu manto. Seus olhos âmbar brilharam intensamente ao perceber que haviam caído em uma emboscada planejada. Vultos ágeis trajando armaduras negras da fação rival de Etia começaram a cercá-los silenciosamente. Eles não buscavam um monstro lendário, mas sim a cabeça da última herdeira legítima da coroa. Sem poder revelar sua verdadeira forma sem destruir tudo ao redor, Clevates estava em desvantagem. O líder dos assassinos ergueu sua espada longa, comandando o ataque fatal contra o misterioso protetor. Com a vida de Luna por um fio, a besta na pele de homem teria que lutar usando apenas uma fração de seu poder. Quando as lâminas inimigas avançaram em uníssono, um clarão negro explodiu no centro da clareira, deixando o destino de ambos completamente selado no mistério. O clarão negro expandiu-se violentamente pelos arredores da clareira, engolindo a silhueta da fera colossal e as armas dos atacantes. Os soldados inimigos recuaram em pânico quando a onda de choque espatifou suas lâminas de aço como se fossem vidro fino. No epicentro do turbilhão místico, a imensa massa muscular da besta começou a encolher sob uma pressão insuportável. Ossos gigantescos estalaram severamente enquanto a estrutura anatômica de Clevates se moldava a um padrão antropomórfico. A fumaça escura começou a se dissipar lentamente, revelando a silhueta imponente de um homem de pé no centro da destruição. Clevates abriu os olhos recém-formados, revelando duas fendas carmesim que brilhavam intensamente na escuridão da noite. O silêncio absoluto governou a floresta por alguns instantes, quebrando-se apenas pelo som sutil do vento entre as folhas chamuscadas. Em meio aos destroços, o pequeno bebê Luna soltou um riso baixo, totalmente alheio ao perigo que acabara de passar. Clevates deu o primeiro passo em sua nova forma humana, sentindo o peso desconhecido da gravidade sobre seus pés descalços. Ele estendeu as mãos de 5 dedos, observando a textura da pele humana que agora cobria seu imenso poder ancestral.
Com passos firmes e controlados, o antigo soberano das feras aproximou-se do local onde o herdeiro real descansava. Ele se inclinou lentamente sobre a criança, deixando que suas longas mechas de cabelo preto caíssem ao redor do pequeno corpo. Luna esticou os braços minúsculos e tocou o rosto rude do homem, sem demonstrar qualquer vestígio de medo. Clevates envolveu o herdeiro com a manta real de seda, segurando-o firmemente contra o peito largo. Um ruído distante de armaduras ecoou além das árvores, indicando que os batedores de Etia se aproximavam do local. Sabendo que o reino desmoronado não era mais seguro, ele percebeu que precisaria cruzar as fronteiras políticas do continente. Com um único salto impulsionado por sua força oculta, ele desapareceu na copa das árvores frondosas. O amanhecer coloriu o horizonte de Etia com tons de laranja e roxo enquanto a dupla avançava por caminhos esquecidos. Dias se transformaram em semanas à medida que o antigo monstro aprendia a lidar com as necessidades biológicas de um bebê humano. Ele usava sua magia antiga para purificar os frutos silvestres e a água dos rios, garantindo a saúde total de Luna. Nas tavernas das fronteiras, os boatos sobre a destruição de Hien e o desaparecimento do príncipe herdeiro cresciam diariamente. Mercenários gananciosos e espiões imperiais cruzavam as estradas principais em busca de qualquer pista sobre a linhagem real. Evitando o confronto desnecessário que poderia expor a criança, Clevates movia-se exclusivamente pelas sombras mais densas. Luna crescia forte e saudável sob a vigília constante daquele que outrora fora o maior pesadelo da humanidade. Em uma noite de tempestade, eles encontraram abrigo em um santuário abandonado dedicado aos antigos deuses da terra. Repentinamente, um grupo de assassinos de elite da seita imperial cercou o templo, bloqueando todas as saídas disponíveis. O líder dos executores apontou uma lâmina envenenada na direção do fardo que o homem carregava nos braços. Uma aura de pura escuridão e ódio ancestral irrompeu instantaneamente do corpo de Clevates, rachando o solo sagrado. Protegendo Luna com o braço esquerdo, ele avançou com uma velocidade que desafiava a própria percepção humana. Com golpes brutais e precisos de suas mãos nuas, ele dilacerou as defesas dos atacantes sem dar chance de reação. Os assassinos restantes perceberam tarde demais que não lutavam contra um simples rebelde, mas contra a própria morte encarnada. Em poucos minutos, a calmaria retornou ao templo, restando apenas o som dos pingos de chuva colidindo com o chão. Ele olhou para baixo e viu que Luna permanecia dormindo tranquilamente, completamente imune ao caos da batalha. Clevates compreendeu que seu isolamento havia terminado e que ele deveria moldar o futuro de Etia ativamente. Ele não seria apenas um protetor oculto, mas o tutor que ensinaria o herdeiro real a governar com justiça e poder. Os laços de sangue do reino destruído haviam caído, mas uma nova dinastia baseada na força e na lealdade estava nascendo. Juntos, o Senhor das Feras e a última esperança dos homens caminharam firmemente em direção ao horizonte nascente. A lendária criatura destrutiva encontrara sua redenção definitiva na mais nobre missão de sua imortalidade. A história de devastação de Hien dava lugar a uma lenda de união eterna entre monstros e humanos. E assim, sob o céu aberto do Novo Mundo, o destino final do herdeiro de Hien e de seu guardião selou-se para sempre na eternidade.